Bom dia, boa tarde ou boa noite. Fonseca aqui do canal Bahia Exporta. Começando mais um dia de atividades. Hoje para a gente voltar a falar sobre comércio exterior na prática. Nós estamos com o nosso parceiro comercial Igor Sá Magalhães, lá nos Estados Unidos. Os senhores já viram algumas tomadas dele aí, justamente para trazer para os senhores informações consistentes do que é o comércio exterior na prática, no dia a dia. A teoria é fundamental, é importantíssima, mas a prática não pode ser desprezada em momento algum. Principalmente o conhecimento daquilo que você vai fazer, o domínio. É o que eu falei lá em um dos primeiros vídeos nossos a respeito de Comex. É você estar estruturando toda a cadeia produtiva. E o que é essa cadeia produtiva? Onde o seu fornecedor produz, que matéria-prima ele produz, onde ele está localizado, qual é a cultura do país dele, que idioma ele fala, qual é a sistemática de comércio exterior do país dele, quem são os agentes envolvidos, para daí a gente estabelecer a logística de aproximação e uma logística de fornecimento. É qualificar os fornecedores lá no país que vai fornecer, isso no caso de importação. Qualificar o exportador lá na origem, saber que ele tem capacidade, volume e principalmente qualidade e prazo. Porque não adianta nada você desenvolver um belíssimo trabalho de estruturação da sua empresa aqui para importar um produto e ele ser um produto sazonal. Ele só pode ser fornecido de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos. E isso não funciona, porque você tem o seu mercado para abastecer e para atender. Então é preciso que você entenda a sua cadeia produtiva como um todo. Da matéria-prima que ele vai produzir o seu produto, o seu manufaturado lá, até a embalagem que você vai usar aqui para você atender o seu mercado local interno no Brasil. Então o comércio exterior, ele tem características que você às vezes se surpreende. Mas por que eu tenho que fazer isso? Se você não quiser fazer, você terceiriza. Mas você tem que conhecer toda a sua cadeia produtiva. Nós tivemos a oportunidade de fazer uma especialização em organização de cadeias produtivas, já há alguns anos atrás, no qual a gente fez um exemplo, pegou um produto e fez essa viagem toda. Nesse caso que eu estou citando agora, foi de exportação. Então eu fui pessoalmente conhecer como é que era produto, como é que é plantado aquele produto, qual era o sistema usado na agricultura, que fertilizantes eles estavam usando, a forma de embalar, como ele era secado, como ele era separado, como ele era colhido, a forma de embalagem dele, a limpeza dele. Depois disso eu conheci também a parte de inspeção do produto, separar os frutos que estavam em condições e nas medidas adequadas, para depois você aí sim estruturar a logística até o porto, da fazenda ao porto, de onde estava produzindo ao porto, dos armazéns. Tinha 3 logísticas. A primeira, do campo, da árvore para o animal, do animal para o armazém local. Quer dizer, do campo para o armazém. Dentro do armazém, nós tínhamos lá 50 a 60 senhoras separando o produto. Depois o ensacamento dele, a ensacagem dele. Depois o peso dele, o volume. E assim sucessivamente, até chegar no porto para... Neste caso, a ovação do container foi feita no porto. Mas em outra situação, no próximo embarque, nós fizemos a ovação, levamos o container até o armazém onde estava armazenado o produto, e lá fizemos a ovação do container lá e trazer para o porto de Salvador, certo? Mas o lacre é feito no porto, certo? Quem conhece comércio exterior sabe o que eu estou falando. O lacre foi feito no porto, só pode ser feito no porto, é claro, na Receita Federal. Bom, geramos certificado de origem, toda aquela documentação que acompanha, etc e tal.
Daí a praça do navio, o comandante do navio nos entregou o BL, certo? Nós pegamos esse BL, levamos ao Banco Central, transformamos esse BL em ACC ou ACE, certo? Quem conhece a linguagem de comércio exterior sabe o que eu estou falando. ACC e ACE é uma antecipação de recebíveis. Claro que você paga um juro, você perde algum capital por conta dessa variação. A forma de pagamento já tinha sido negociada, a parte de negociação não falei aqui, que antecedeu tudo isso aí. Estou falando a parte de logística e a organização da cadeia produtiva do produto em si. Ele era produzido na roça, na fazenda, trazido para o armazém, local próximo. Desse local ele era separado, embalado, inspecionado, liberado, contêiner alimentado, praça do navio, BL, foi embora. Ok? Porque o Incoterm que foi negociado era Free On Board, FOB, entendeu? Então daí para lá a responsabilidade de logística marítima é de quem comprou, ok? Bom, de quem estava importando. No caso de importação, nossa aqui, como o Igor, por exemplo, está nos Estados Unidos hoje, às vezes ele está na China também, o processo é inverso, certo? Inverso. Mas o formato é o mesmo, com algumas variações, algumas diferenças por ser importação e não exportação. Essa diferença também é importante que a gente comece, eu vou começar a tocar nessa diferença entre importação e exportação. Apesar de que o nome, a etimologia da palavra já está dizendo, né? Importar e exportar. Bom, diante disso, a gente começa essa manhã mostrando aos senhores que nós estamos preocupados em dar aos senhores a informação mais qualificada possível e até o momento de graça para que se faça o comércio exterior na prática, no dia a dia, da melhor forma, com o menor tempo e o menor custo possível. Ok? Um abraço. Nós voltamos ainda hoje para falar de um outro tema. Um abraço, que Deus nos abençoe a todos.